De manhã, liguei para meu advogado me ligou e falou assim, tudo bem, você vai participar do G4, né? Eu falei, vou. Ele falou, cuidado, né? Cuidado com o que você vai falar, você é réu primário, não vai perder seu réu primário, nada. Que isso? Tô brincando. Você veio armado? É assim, gente, é de uma falta de... É difícil até de comentar, porque é uma falta de profissionalismo, é um caso bastante extremo, assim, que eu acho que merece todo o rigor da diretoria, porque só a falta dele, o atraso dele, já tem motivo demais para toda uma situação jurídica, para você cobrar o cara, para você multá-lo, para você dar as punições que um profissional tem que ter. E aí, ao se apresentar da maneira que ele se apresentou, com lesão de cruzado, vai ter que passar por uma cirurgia. E aí a gente sabe que é de 8 a 10 meses a cirurgia hoje de cruzado e tudo mais. A situação fica ainda mais grave. Você, como clube, você vai ter que cuidar dele, ao mesmo tempo ele estava fazendo tudo aquilo que ele estava fazendo com você. Essas imagens que nós estamos mostrando foi postada pelo preparador físico lá da Venezuela. Esse é o Savarino está aí com ele também. Isso é no começo, no né? dia 10 de janeiro. Isso. Aquela com a camiseta do Memphis, da Holanda, é dia 13. Tá. 3 dias depois. Mas ambas, começo de janeiro. Nós estamos já em fevereiro. Então, essa é a última imagem dele. A princípio, quem está com lesão de cruzado não vai estar fazendo o que está fazendo. Isso é 10 de janeiro. Foi posterior a isso. Eu imagino que ele vai alegar. Eu estava cuidando da minha parte física para voltar melhor para o meu clube e tive isso. Se alguém falar assim para mim, Vessone, você duvida que foi numa brincadeira, numa pelada com os amigos? Também eu vou falar para essa pessoa, obviamente que eu não duvido que possa ter acontecido isso, numa brincadeira, curtindo a vida doidado, pode ter acontecido de qualquer maneira. Eu imagino que ele vai alegar que foi durante um treino, apesar daquelas condições do gramado que a gente viu, que obviamente tá tão longe de ser as ideais, nesse clube aí lá da Venezuela, que ele treinou, repito, dia 10 de janeiro, essa é a imagem postada pelo preparador físico que está com o Savarino nesse mesmo momento aí, tudo mais. O Savarino naquele momento estava por lá também. Então, o Corinthians está com uma enorme bucha pela frente, a verdade é essa, porque você tem que punir o cara estava faltando, alegando o passaporte, volta de cruzado, você tem uma legislação brasileira para cumprir, tanto de CLT quanto da parte médica, que é uma parte que você agora tem que cuidar do cara. Cara, eu imagino que o jurídico do Corinthians, o Marcelo Paes, estão numa mesa agora, nesse momento, e falou, e aí? Vamos para cima, não vamos para cima, vamos cuidar do cara, o que a gente faz? Se eu for por esse caminho, as punições são essas, se eu for por esse, eu posso tomar. O contrato dele vai até o final de 27. Então, essa é uma situação muito complicada, complexa pra caramba, porque você pode punir o cara, ao mesmo tempo a legislação protege os jogadores por conta de uma lesão de cruzado. A verdade é que é uma falta de profissionalismo absurda da parte dele, pela falta, pelo problema nas férias, porque não foi uma lesão jogando, não foi treinando. E aí fez eu lembrar, por exemplo, do que eu falava nessa mesa, o quanto eu respeito, por exemplo, o Ângelo Romero pela trabalho dele, nunca se falou um A e o cara tem uma passagem de anos e anos pelo clube. Então, quando a gente cita que um jogador teve respeito à instituição, teve o respeito ao próprio torcedor de maneira geral, é isso. São casos assim que não são feitos dessa maneira, que a gente tem que enaltecer quem faz sempre da maneira correta. Essa é a realidade. O último grande jogo dele, no final, virou o último jogo dele, que foi a final da Copa do Brasil no Maracanã. Ele jogou pra caramba, jogou muito. Melhores, talvez. Um dos melhores, sim, um dos melhores do jogo. E aí, na comemoração, a câmera da CBF chega perto, ou do Corinthians, e ele faz uma brincadeira. No final, a brincadeira ele tava falando sério, ele fala, me esqueçam, hein? É no mínimo 30 dias de férias. Ele fala isso na brincadeira, no pódio. Me esqueçam, em 30 dias de férias, porque os jogadores voltaram antes. Ele ficou 30 e alguma coisa ainda de férias. Viu, antes que você fala, me esqueçam para sair pro carnaval, pensa bem no que você vai fazer durante o carnaval. Eu me comporto, volto com tudo. Isso aí. E é uma questão, essa ilustração é perfeita. Num clube que não tem comando. Me esqueçam, né?
E isso, quando você ganha, fica mais fácil ainda você falar, me esqueçam e vou para as férias. Quase todos cumpriram o cronograma de voltar na data combinada, ele não, e iniciarem a temporada com poucos dias de férias. O Corinthians e o Vasco tiveram menos do que todos os outros. 21 e voltaram dia 4, deu o quê? 14 dias, 2 15, semanas. É isso. 2 semanas. Tudo isso, de fato, estava na conta dos jogadores do Corinthians, que esticaram a corda ao máximo ano passado. Mas eu estava falando aqui que alguns casos isolados nesse início de ano no Corinthians mostram esse conflito de comando, essa falta de uma diretriz, né? Você falou aí, né, Tironi, na manchete, você falou do Martins, do Zaccaria e do Alan. O que eles têm em comum? Pouca coisa, mas se você for mergulhar, né? O Alan foi um jogador indicado pelo treinador que o novo executivo de futebol conseguiu tratar com o Flamengo, negociação difícil, outros clubes queriam, tal, beleza, o treinador está feliz da vida. Aliás, pode até substituir o Martins, embora seja mais parecido com o Maicon por ser canhoto, num setor onde o Corinthians está sofrendo transformações. Nesse setor, o Corinthians tentou o Alisson, foi lá, deu para trás, o presidente não quis mais, tal. Zaccaria. No mesmo clube, na mesma situação, o técnico diz, olha, eu não indiquei esse cara. Quem deu a dica foi o Memphis. Quem manda no Corinthians? No departamento de futebol? O Stabile, o Paz, o Dorival, o Memphis Depay, o Martini. Você entende que a coisa tá solta? Fora aqueles conselheiros que ficam o tempo inteiro Fora falando caras... com o presidente, falando um monte de coisa. Então. E aí, assim, né, existem várias bolas divididas nessa circunstância. O Dorival, na chegada, na reapresentação, ele já se incomodou com esse negócio do Martins. Depois que o Corinthians foi campeão da Supercopa, ainda tentaram brincar, o resgate do... Porque quando tá ganhando, tudo é legal. O Carrillo abre a carteira e põe lá, eu tô pagando não sei o quê, o Martins, eu ponho mais 100. O Dorival acabou falando, eu ponho mais 100 para o cara voltar antes. Cara, quando estão ganhando é a melhor coisa. Aí perdeu um derby, tem que ganhar do Bragantino, tem que ganhar do São Bernardo. E o futebol não permite descanso e brincadeira, lamentavelmente. Né? E não é porque um clube está ganhando momentaneamente que ele está organizado. Não está. O Corinthians não está organizado. Continua um caos. Né? Entrou no rumo. O Corinthians tem bons jogadores e um bom treinador. Só. Né? Essa situação... E é que o técnico, ele já tem tanta experiência desse tipo de coisa que ele vai... Mas pensa o Dorival no Martins, no Alisson, no Zaccaria. Cara, né? Então, assim, não é simples e acho que também não é novidade que essas coisas vão se avolumando num clube que, na verdade, simplesmente ganhou no campo, mas ele não... com méritos. Mas ele não entrou num novo rumo, ele não está numa outra situação, ele não está sendo bem comandado, ele não tem uma diretriz clara, ele não tem profissionalismo, que é a palavra que ele usou. O Corinthians não é profissional. Não basta só ter profissional e pagar por eles. A estrutura e o comando do clube precisa ser profissional e não é. Não é porque ganhou 3 campeonatos que passou a ser, né? Bom, Massá, tem um mistério aí de como ele se machucou, né? Nada indica que seja aí nesse treinamento aí. O cara ficou um tempão e voltou machucado. Isso é uma missão pro Arnaldo, né? Descobrir, investigar com aquela foto que tá rolando. Aí, Sherlock. Mas, que perereco, hein? O cara foi destaque da Copa do Brasil, volta... Assim... O chat aqui tá todo... Não, cancela o contrato, acaba com o contrato. O que me resta dizer... Não é assim. Não é assim. Os caras acham que o jogador é você... Você quer falar, mano, a bala, tal, não é assim que jogar o faz. papel fora. Não é assim. O que me resta dizer diante de tudo que o Arnaldo falou, né? Sobra pouca coisa, né? A falta de comando, né? Você já percebeu quando o presidente desautorizou o dirigente profissional que tinha acertado tudo. Não vai, não vou, não quero, não vai, por isso, por aquilo e tal. Então, assim, agora, cara, é uma questão jurídica. E aí eu não vou meter minha colher nessa panela, não. Evidente que o torcedor vai sempre proteger o clube.
o torcedor vai sempre ficar do lado do clube, né? Mas quais as condições, né? Você vai entrar com processo contra o Martínez? Você vai parar de pagar o Martínez? É correto fazer isso? Em quais condições ele se machucou? É verdade a história do passaporte? Tem tanta coisa que precisa ser esclarecida, né? Então, cara, se de fato ele não conseguiu voltar por causa da situação do país, e é estranho porque o Savarino voltou, né? Talvez sejam situações diferentes de renovação de passaporte, e aí para mim já começa o Corinthians a vacilar, né? Se o passaporte vai voltar, quantas vezes a gente viu aqui jogadores que saíram de uma ou duas rodadas 3 meses antes do passaporte vencer, já que ele tem contrato até dezembro desse ano, para fazer o trâmite burocrático? Quantas vezes nós vimos jogadores aqui ir para o Paraguai para buscar um visto de uma autorização para estar no futebol de novo, no futebol brasileiro? Então, é falta de comando, sim, é falta de cuidado, é falta de ter os jogadores sobre controle, mas não controle do que o cara fala, não. Da situação da relação trabalhista, da relação profissional entre o jogador e o clube. Ora, então, se eu sei que o cara tem contrato até dezembro do ano que vem, é para isso que os profissionais estão lá no departamento, é para olhar esse tipo de coisa. Entendeu? Não é para o cara vai pegar as camisas e vender, é para o cara olhar para essas coisas. Ele tem que olhar. Pô, o cara tem contrato até dezembro do ano que vem, o seu passaporte daqui vai vencer quando? Vai vencer em novembro, vai vencer em dezembro, vai vencer em janeiro. Vem cá, vai agora. E o Corinthians teve essa possibilidade, porque o Campeonato Brasileiro, ó, né? A final da Copa do Brasil foi lá no final do ano. Ele poderia ter ido um mês antes para a Venezuela, 2 meses antes, um mês antes do presidente dos Estados Unidos, de tudo que aconteceu lá, da questão política, e ter resolvido, cara. Gente, uma renovação de passaporte não demora 30 dias. Isso é querer enganar a todos nós. Pode ser que lá demore um pouco mais, porque teve lá o problema político. Muito menos para o líder da seleção do país. Ele não é um cidadão normal. Você acha que o capitão da seleção do país precisa muita coisa para ele tirar um passaporte no país? Por toda a dificuldade que o país possa estar passando? Também não é um isso. cidadão, tem mais também essa isso. ainda.